Você fez a aplicação do herbicida para controlar as plantas daninhas do teu pasto, da tua área de feno, e de repente não fez efeito. Não houve aquele controle satisfatório. Por que será? Quais os principais motivos? Eu sou Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto de aras, produção de feno e pré-secado, e você está em mais uma Dica do Agrônomo. Você quer saber tudo sobre pasto de aras, produção de feno e pré-secado? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e deixa seu like. Afinal, este é o maior canal do YouTube da América Latina sobre esses temas. Bom, vamos lá. Você estava com um problema de plantas daninhas no seu pasto, né? E você foi lá, pesquisou, viu com o engenheiro agrônomo e viu os herbicidas a serem aplicados. Aí você foi, fez a aplicação e de repente não teve o resultado esperado. O que pode ter acontecido, ou melhor ainda, quais os problemas, quais as causas que podem levar a um não sucesso no controle das plantas daninhas? Eu quero citar rapidamente aqui três. Você pode falar, Rodolfo, mas tem esse outro também. Sim, existem outros, mas eu quero falar os principais, que é o que a gente tem se deparado no campo. O primeiro motivo é uma regulagem inadequada no pulverizador. Ou ainda, muitos nem fazem a regulagem direito. Ou fizeram uma regulagem antiga, 1, 2 anos atrás, e está usando a mesma regulagem. Ora, principalmente se você vai utilizar herbicida seletivo, muitos deles, essa seletividade se dá pela dosagem. O que significa? O que significa que se eu aplico menos, uma dose menor, por um erro na regulagem do pulverizador, se eu aplico uma dose menor, eu não vou aplicar produto na dosagem suficiente para ocorrer um controle efetivo da planta daninha. Agora vamos pensar por outro lado. O meu pulverizador não está bem regulado e acaba caindo uma dose maior do que é necessário. Sabe o que significa? Que vai ultrapassar da dose que não atrapalha o desenvolvimento do seu pasto e pode afetar o desenvolvimento do seu pasto, do seu campo de feno pré-secado, por uma dose excessiva. Muitos dos herbicidas, o que o torna seletivo é a dosagem. Tá? Ou seja, na dosagem recomendada é letal para a planta daninha, mas não traz problema ao teu objetivo, que é o pasto. Tá? Agora, se você aumenta a dosagem, coloca uma dose alta ou uma dose acima do que é a tolerância no caso do teu pasto, aí você pode ter problema na pastagem. Ou seja, cuidado, faça a regulagem, regule novamente, periodicamente, porque uma regulagem mal feita, a dose geralmente ela vai ser diferente do qual o produto foi trabalhado, a dose ideal para aquela situação. Tá? O segundo motivo, que é extremamente importante também, é o clima. Sabia que o clima é extremamente importante? Por exemplo, tem produtos que ele não faz efeito abaixo de 21 graus. E eu já fui em clientes, quando eu cheguei no cliente, era dia frio, eu cheguei no cliente, pessoal aplicando herbicidas, esses muito sensíveis ao clima e à temperatura, numa temperatura abaixo de 21 graus. Eu cheguei para o cliente e falei, viu, para a aplicação agora, porque o produto que você está usando, você está jogando fora. Tá? Porque nós estamos numa temperatura abaixo daquela que é recomendada para esse produto. Ou seja, tem produtos que é muito importante com relação ao clima. Tá? Então você tem que ver lá na bula, ou o teu engenheiro agrônomo está fazendo recomendações, ele vai falar, viu, esse produto aplica, no caso, por exemplo, acima de 21 graus, aplique acima de 25 graus, tá? Para que ele possa ter o maior efeito. Porque, por exemplo, se você aplica um produto desse, se você aplica numa condição climática mais frio, tá? Você olha de primeira mão, ele secou tudo a planta daninha, né? Secaram as plantas daninhas, tá?
mas depois você vê que ela rebrota. O produto não foi eficiente. Houve muita rebrota da planta daninha. Por quê? Porque ele não foi aplicado na condição climática. Umidade de solo. Tem muitos herbicidas que eles vão fazer efeito no solo. Principalmente aqueles herbicidas utilizados em pré-plantio. Aqueles herbicidas que você vai aplicar no solo para fazer o controle da sementeira. Muitos deles exigem uma condição de umidade mínima no solo. Não é que o solo tem que estar com barro, mas você tem que colocar na mão e sentir que existe uma umidade. Muitos herbicidas de pré-emergência, se não tiver essa umidade, você vai literalmente perder a aplicação, perder o produto. Tá? Ou seja, condição climática essencial você saber as necessidades do produto que você vai aplicar e se a condição climática do momento está correspondendo. E um terceiro motivo que a gente tem observado muito na prática é o pH da água que você vai estar aplicando, é o pH da água que você coloca no seu pulverizador. A grande maioria dos produtos, dos herbicidas, ele trabalha com pH entre 3 a 5, é onde tem a maior eficiência do pH. Tá? Se você trabalha com uma água com um pH alto com esses produtos, a hora que você coloca o produto no seu pulverizador, ele começa a degradar as moléculas do produto por causa de um pH incompatível, inadequado. Tá? E é interessante, como eu falei, a maior parte dos herbicidas trabalham entre 3 a 5. Tá? E principalmente para aquelas pessoas que utilizam água de poço artesiano, geralmente, água de poço artesiano, o pH é 7, o pH é 8. Tá? Você pode falar que é muito bom para a gente beber, né? O pessoal fala de água alcalina para a gente beber, ótimo. Tá? Mas a hora que você coloca no teu pulverizador e vai colocar o herbicida em cima, a água alcalina é péssima. Tá? Ou seja, você tem que procurar saber qual que é o pH recomendado para aquele produto e qual que é o pH que você está utilizando. Existem no mercado diversos equipamentos simples e de baixo custo para você medir pH. Você pode comprar equipamentos eletrônicos, tá? Aí hoje custa 50, 60 reais os mais em conta, ou mesmo, sabe aqueles testes de piscina? Também já te dá uma boa ideia da relação do pH da água que você vai colocar no teu pulverizador. Ou seja, se não deu certo o resultado que você esperava, pode ser que tenha ocorrido problemas numa dessas 3 questões, que é a regulagem, como é que está a regulagem do teu pulverizador, que é o clima e que é o pH. Analise essas 3 questões e tenha sucesso no teu controle das plantas daninhas. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.